Fala tudo, aqui é o Clã RPG trazendo um vídeo sobre 3DT Victory. Bem, eu vou trazer uma série de vídeos falando sobre o sistema de 3DT Victory, explicando para vocês as regras e também, no final de tudo, ensinar a criar uma ficha, que é bem fácil e rápido de se fazer. Então, vamos lá. Mas, saiba que eu já fiz vários vídeos falando sobre tanto o 3DT Victory quanto o 3DT Alpha. Cague na tela para minhas playlists. Outra coisa, se você não sabe o que é o 3DT Victory, 3DT Victory é um RPG genérico. O que significa um RPG genérico? Ele não tem um tema principal, comparado aos RPGs como Dungeons & Dragons, Tormenta, Pathfinder, Vampiro à Máscara, Ordem Paranormal, que tem um tema como D&D, fantasia medieval, Vampiro à Máscara, aquele horror pessoal, Ordem Paranormal, investigação e terror. O 3DT não tem gênero. Quando você for mestrar uma aventura, é o mestre que definiu o gênero, se vai ser uma aventura sci-fi, cyberpunk, fantasia medieval, fantasia moderna, terror, fica a critério do mestre. Isso é 3DT, um tema genérico. Mas o Victory traz seu próprio cenário, que é o cenário do Era das Arcas, um cenário de alta fantasia moderna. Lembrando, vou deixar o link desse RPG no comentário fixado para quem quiser comprar. E agora vamos falar da criação dos personagens. Aqui, para poder criar os personagens, você vai ter uma distribuição de pontos, onde você vai ter 10 pontos para aumentar seus atributos, comprar vantagens, perícias, técnicas e arquetipos. Calma que eu vou explicando tudo isso ao longo da série dos vídeos. No caso, a técnica vai ser para outro vídeo. E no CRPG, todos os atributos começam em 0 e na criação do personagem eles podem ir até 5. Onde 0 é abaixo da média e o 5 é um atributo sobre-humano. Você é muito bom naquilo. E claro que eu vou explicar, os atributos agora mesmo. E para aumentar seus atributos, gasta 1 ponto para cada atributo que você quer aumentar. Então, quer fazer um atributo virar 2, vai gastar 2 pontos para aumentar ele. E nesse RPG tem 3 atributos, diferente do Alpha que tinha 5. E quais são esses 3 atributos? O primeiro é o poder. O poder mede sua força física e o seu carisma também. Você vai usar ele para erguer coisas, dar um soco em um vilão ou até mesmo intimidar ou persuadir alguém. O poder funciona como sua força e carisma nesse RPG. E também ele vai definir seus pontos de ação. Calma que eu já vou explicar o que é isso. O segundo atributo é a habilidade. É habilidade. A habilidade é a sua agilidade e intelecto. Ela vai medir o quão rápido você é e também o quão inteligente, como você consegue resolver um enigma, desviar de uma bola que está rolando na sua direção ou de uma bola de fogo que vai vir na sua direção. A habilidade é como sua destreza e inteligência e ela define seus pontos de mana. E o último é a resistência. A resistência mede tanto a resistência física e mental. Resistência. E a resistência também serve para definir seus pontos de vida. A resistência é, como diz, só constituição e só vontade, ou fortitude e vontade. E o seu personagem tem recursos. Os recursos são como se fosse um subatributo. São 3 recursos que você tem. E você usa eles para usar habilidades, ter feitos sobrenaturais e também continuar se mantendo vivo diante de um conflito, tanto violento quanto não violento. E bem, o primeiro recurso é o ponto de ação, ou pontos de ação, ou PA. Eu vou falar de PA, que é ponto de ação. E bem, os pontos de ação servem para você fazer feitos super-heróicos, ter um pouco de sorte, melhorar o seu teste, por exemplo. E você tem um número de pontos de ação igual ao seu poder. Logo, se você tem 1 de poder, você tem 1 ponto de ação. Pontos de magia, ou mana, no caso eu vou chamar de PM. O PM, você usa ele para usar suas habilidades, tanto técnicas quanto vantagens. E para definir quantos PMs você tem, é igual a sua habilidade vezes 5. Logo, se você tem 3 de habilidade, você tem 15 de mana. E o último é seus pontos de vida. O HP, ou PV. Isso define o quanto de power você consegue levar antes de cair, antes de ser derrotado. E bem, para definir seus pontos de vida, no caso PV, é sua resistência vezes 5. Se você tem 1 de resistência, você tem 5 de vida. Lembrando, se você tem os atributos em 0, na teoria 5 vezes 0 é 0. Mas para PM e PV, no caso, para PV você vai ter 1 de vida. Perícias.
Perícias é uma mecânica muito importante para esse sistema. Aparece também em outros RPGs também o que é perícias, mas vou explicar o que é perícias. Perícias é um grupo de habilidades que o seu personagem conhece e domina, que ele aprendeu ou treinou para isso, ou ganhou de forma fantástica. Lembrando que são habilidades mundanas para o 3DT Victor e tem uma lista de 12 perícias. Luta, autoexplicativo. Máquinas, você sabe consertar, pilotar veículos, exemplo. E quando você tem uma perícia e vai realizar um teste que usa aquela perícia, exemplo, você quer socar um vilão e tem a perícia luta, você tem um dado a mais. No caso, você vai rolar 2 dados para um teste. Calma, que eu vou explicar de ganho, perda e dos testes em um outro vídeo. Mas no caso, né, normalmente você rolar 2 dados, você tem uma perícia, né? Porque um dado padrão, mais um a mais para a perícia. Então, toda vez que você for dar um teste e ter a perícia para aquele teste, role um dado a mais. Lembrando, as perícias é praticamente uma grande gama de conhecimento. Como eu disse, se você tem a perícia esporte, você teoricamente usar, né, praticar qualquer tipo de esporte. Aí, obviamente, como é que pode limitar, tem opção para isso, caso eu vou explicar em vídeos futuros. E se tem alguma perícia que você quer usar no seu RPG e não tem aqui, né, você não vê se alguma que encaixa, você pode criar sua própria perícia, porque é bem simples. E não é muito necessário explicar cada uma, porque são bem autoexplicativas. Esporte, autoexplicativo, luta, vantagens e desvantagens. Uma mecânica que já tinha aparecido no outro 3DT Alpha, né? Em todos os 3DT tem essa mecânica. E aqui está de volta, olha só. E bem, o que são as vantagens? Vantagens são habilidades especiais que o personagem tem. E uma coisa aqui, né, no 3DT Victor e nos outros 3DTs também, a vantagem é que você compra o efeito, a causa você cria. Por exemplo, a vantagem alcance, primeiro você atacar alvos mais longe, você que decide como você alcança. Pode ser desde um arco flash, pode ser um soco flamejante, ou pode ser uma cantoria que dói nos ouvidos da pessoa. Aí fica ao seu critério. E custam pontos, que vai desde 1 a 2. E tem uma lista de várias vantagens, que serve para diversos tipos de situações, para combate, para interações e etc. Algumas que melhoram o seu personagem, como exemplo, ágil, que faz o personagem ser mais rápido que o normal. Exemplo. E, em contrapartida, tem as desvantagens. As vantagens são defeitos no seu personagem. E é bem legal essa mecânica porque, né, são defeitos. Então, botam uma coisa a mais que pode ser bem engraçada ou até um pouco tensa, dependendo das situações que acontecem. Você está em uma situação difícil e a desvantagem acontece bem naquela situação, porque é alguma coisa que você tem que atrapalha você e vai te ferrar naquele momento bem específico. Mas vocês são sempre engraçadas as desvantagens. E bem, o que você ganha tendo essa desvantagem? Bem, as vantagens, em vez de elas custarem pontos, na verdade elas te dão pontos a mais para você. No caso, você pode criar um personagem com 12 pontos, no caso, ele vai ter 2 desvantagens, ou uma. Calma que eu vou explicar. Porque as desvantagens também te dão pontos. Cada desvantagem tem um número de pontos que elas te dão. Algumas vão te dar 1 ponto, outras vão te dar 2. Obviamente que as vantagens que dão 2 pontos te atrapalham muito mais. Por exemplo, a aura de 2 pontos, né? Essa aí ferra muito seus aliados. Não você, mas seus aliados. Uma vantagem que vai ferrar muito seus aliados. Lembre-se, as desvantagens só podem te dar 2 pontos, né? Você pode ter uma desvantagem que custe 2 pontos, né? No caso, de 2 pontos. Ou 2 desvantagens, que aí você vai ter 2 pontos. Mais que isso, você não ganha pontos. Você pode ter, mas você não vai ganhar pontos a mais por isso. Para evitar, né, o abuso das desvantagens. E também tem outra coisa, para finalizar minha questão personagem, que são os arquetipos. Os arquetipos são praticamente povos ou raças e culturas que o seu personagem pode pertencer. Eles também custam pontos, que vai desde 0 a 2 pontos. E tem vários tipos de arquetipos da fantasia medieval, clássica, como elfos, anões, goblins. Também tem da sci-fizão clássico, como robôs, ciborgues. E aí tem uma lista de 25 arquetipos. Tem os humanos, tem vampiros, tem centauros. Aí escolhe cada um. Como eu disse, eles custam pontos. Logo, eles também vão te dar benefícios e também desvantagens. Lembrando, as desvantagens que eles te dão, não te dão mais pontos, ok? Aquilo é mais para balancear o arquetipo. Então é um arquetipo que custa 1 ponto e tem uma desvantagem nele, não vai fazer você ganhar 1 ponto a mais, ok? E você não pode comprar esses poderes separadamente do arquetipo. Mas você pode perder aquele arquetipo sem pagar pontos. No caso, 0. Mas você não vai ganhar as vantagens e as desvantagens daquele arquetipo. E esse é o vídeo, rapaziada.
Se gostarem, deixa o like, compartilhe com os amigos, inscreva o canal, quem não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o dislike, inscreva se não gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!